Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Regional. Cavaco Silva promulgou hoje a lei da nova reforma administrativa, uma reorganização que vai desenhar um novo mapa para as freguesias. Serão menos 1165 a partir de agora. O Presidente da República promulgou hoje a lei sobre a reorganização administrativa do território, que vai agregar várias freguesias. A lei, aprovada na especialidade em dezembro, foi alvo de críticas por parte da oposição na Assembleia, mas foi aprovada pela maioria PSD, CDS, PP. A reorganização do território está prevista no memorando assinado com a Troika e prevê a diminuição do número de freguesias e também municípios. Para já, a agregação acontece nos órgãos mais locais do poder. Um processo que não foi pacífico na sua fase de discussão, com muitos municípios a recusarem uma pronúncia acerca do novo desenho das freguesias. O processo foi resolvido para aqueles que não entregaram propostas de corte no número de freguesias pela unidade técnica. Com a promulgação, o processo avança para a sua implementação já no início de 2013, ano de eleições autárquicas. Por isso mesmo, Cavaco Silva deixou uma mensagem à Presidente da Assembleia da República, lembrando que as alterações previstas no diploma têm implicações em mais de 200 de municípios e reduzem em mais de 1000 o número de freguesias e que face a esta alteração profunda no ordenamento territorial do país, com implicações aos mais diversos níveis, designadamente na organização do processo eleitoral, deverão ser tomadas todas as medidas políticas, legislativas e administrativas, de modo a que as eleições para as autarquias locais que irão ter lugar entre setembro e outubro deste ano decorram em condições de normalidade e transparência democráticas. O programa Autárquicas 2013 recebeu o candidato do PS à Câmara de Baião, que é também líder da Federação Distrital do Porto. José Luís Carneiro falou de Baião e da importância das suas funções para o município, a que é candidato, abordando ainda a candidatura de Manuel Pizarro à Câmara do Porto. A candidatura à Câmara Municipal do Porto, desde há muito que vem sendo trabalhada pelos militantes do Partido Socialista do Porto, pelos cidadãos que se identificam com o Partido Socialista e desde há cerca de 3 anos esta parte que o Dr. Manuel Pizarro trabalhou, fez um trabalho de proximidade com os militantes, mas também com os cidadãos e com as suas instituições representativas e é uma candidatura que, além de representar uma dimensão cívica da cidade, alguém que também nasceu, que aqui cresceu, que aqui se desenvolveu, que aqui fez a sua vida profissional. Trata-se de um médico com um reconhecido estatuto no Hospital de São João, teve desempenho de funções governativas do país e é alguém que pode dar um contributo significativo para que o Porto se volte a reencontrar consigo próprio. E, portanto, eu julgo que estavam todas as condições preenchidas para termos uma boa candidatura, uma candidatura de renovação, simultaneamente uma candidatura em sintonia com aquilo que é o pensamento do Partido Socialista do Porto e, por outro lado, uma candidatura aberta aos cidadãos da cidade que não se conformam com um rumo de esvaziamento progressivo do Porto no quadro da área metropolitana e também não se resignam e não aceitam uma candidatura exterior ao município do Porto, até uma candidatura que durante este tempo todo tudo fez para amesquinhar a cidade do Porto. O município de Baião não é um município de grande dimensão, também não é um município de pequena dimensão, no quadro de todos os municípios está classificado como um município de média dimensão. Mas o facto de ser Presidente de Câmara do município de média dimensão e liderar simultaneamente o Partido Socialista em todo o Distrito do Porto permite-me ter uma voz de isenção e de imparcialidade na defesa deste conjunto metropolitano e no conjunto da nossa região. Porque, caso contrário, e se fosse presidente de um grande município, naturalmente que os grandes municípios competem entre si. Faz lembrar um pouco a voz de Portugal no quadro da União Europeia. O facto do Presidente da União Europeia, da Comissão, ser um português, leva a que ele tenha a possibilidade de assumir um poder funcional, tal qual acontece hoje com o Presidente do município como Baião. Porquê? Porque nós não estamos em disputa com os grandes municípios da área metropolitana. E o facto de não estarmos em disputa com nenhum dos municípios da área metropolitana confere ao Presidente da Câmara de Baião e, simultaneamente, Presidente da Federação Distrital, uma voz de interlocutor isenta, imparcial, que coloca em cima da mesa e, acima de tudo, o interesse da região e o interesse do nosso distrito.
E agora as notícias que compõem a atualidade regional. O bacalhau é conhecido entre os portugueses como o fiel amigo, uma presença assídua nos pratos lusos que agora vai saltar da mesa para o aquário. O mesmo é dizer que, a partir de agora, já pode ver bacalhaus vivos no Museu Marítimo de Ilhavo. A inauguração aconteceu no último fim de semana, na cidade que se intitula como a capital portuguesa do bacalhau. No tanque, que tem uma capacidade de 120 metros cúbicos de água, nadam já 40 peixes e dentro de 2 meses serão 60 no total, pois há mais 20 bacalhaus jovens em quarentena para entrar no aquário. A Junta de Freguesia de Linhares, em Paredes de Coura, fez um investimento de 5 mil euros em suínos, com o objetivo de promover o regresso à agricultura. Esta medida insere-se no Plano de Desenvolvimento Rural, lançado em 2011 pela autarquia. O objetivo é que, em tempos de crise, as pessoas possam garantir alguma poupança no orçamento familiar, fomentando assim o regresso à agricultura, no mínimo de subsistência. Segundo a autárquica local, em 2 anos houve um aumento de 50% no número de pessoas a trabalhar a terra. Durante o dia de ontem, o site do Tribunal da Relação foi alvo de um ataque informático. A confirmação foi dada hoje, segundo avançou o Diário de Notícias pelo próprio presidente do Tribunal. A normalidade da página foi conseguida pela empresa responsável pela manutenção e com o apoio do Ministério da Justiça, depois de ter estado horas bloqueada com uma mensagem, ao que parece, árabe. O presidente do Tribunal da Relação do Porto adiantou ainda ao jornal desconhecer se tratou de uma brincadeira ou de algo mais sério. Está para já adiada a proibição de venda de bebidas em recipientes de vidro pelos estabelecimentos noturnos do Porto. Ontem, na habitual reunião de Câmara, o assunto não avançou porque, ao que tudo indica, existem dúvidas sobre se a venda pode ou não ser proibida. De acordo com as explicações dos serviços jurídicos, o regulamento tinha uma linha que foi retirada devido a uma contradição. Dava a ideia de que os responsáveis pelos estabelecimentos ficariam encarregues de fiscalizar quem saísse para a rua com vasilhames de vidro. Mesmo assim, o vereador da CDU reiterou que a autarquia devia impor uma proibição clara a partir de determinada hora. Recorde-se que a regulação da Noite do Porto está a ser levada a cabo pela Câmara há algum tempo e nem sempre de forma pacífica. Onze anos depois da sua entrada em circulação, as notas do euro vão ser renovadas. A primeira a ter uma cara nova e sistemas de segurança mais modernos é a nota de 5 euros, que entra em circulação em maio. O euro já circula há 11 anos. Em 17 países, estima-se que cerca de 322 milhões de pessoas usem a moeda, que se tornou o símbolo da integração europeia para efetuar pagamentos. A partir de 2013, as notas do euro vão começar a sua renovação de forma ascendente, ou seja, a partir da nota de 5 euros. Por isso, não se admire, mas esteja atento se uma nota de 5 euros, como esta, lhe for parar às mãos. A segunda série de notas do euro é designada Europa, pelo facto de alguns dos seus elementos de segurança conterem um retrato de Europa, a figura mitológica grega que deu origem ao nome do continente. A 2 de maio entra em circulação a nova nota de 5 euros, que traz consigo algumas novidades. Integra, por exemplo, elementos de segurança melhorados que têm em conta os avanços tecnológicos e ainda novas medidas de segurança no domínio da produção de notas. Na marca de água, que caracteriza as notas do euro, poder-se-á encontrar a figura mitológica Europa. Para já, as alterações serão apenas nas notas, ou seja, mantêm-se as 8 moedas do euro com uma face comum e outra respectiva ao país de emissão. 2013 assinala os 250 anos da Torre dos Clérigos. O monumento é um dos cartões de visita da cidade do Porto e um marco da arquitetura barroca. É uma tarde solarenga, como outra qualquer. Lá em cima, o relógio dá 5h25. Na rua, passam a passo acelerado agentes da cidade, mas também turistas.
A ninguém é indiferente a Torre dos Clérigos, um dos símbolos da Invicta que este ano vai comemorar 250 anos. Um bom motivo para não se deambular de cabisbaixo na cidade e erguer a cabeça para o céu. São 2 séculos e meio a fazer companhia à cidade e as delícias de quem é audaz o suficiente para subir os 255 degraus até ao cimo. A obra barroca é assinada pelo italiano Niccolò Nasoni, o arquiteto que projetou a igreja e a torre que se ergue à cabeceira. A igreja foi construída em 1732, a torre entre 1748 e 1763. A obra foi impulsionada pela Irmandade dos Clérigos Pobres, que talvez na altura não imaginasse o impacto visual da Torre dos Clérigos na cidade. É impossível não olhá-la, perto ou longe, onde ainda é avistada. É feita de granito, tem 6 andares e ergue-se com 76 metros de altura, que lhe conferem uma monumentalidade indiscutível. Só de fora é um encanto apreciar, mas a visita vale a pena e a originalidade de Nasoni, usada no interior da igreja e da torre, é um desafio a descobrir o monumento por dentro. Este ano, muitas surpresas são de esperar para as comemorações dos 250 anos. Por exemplo, para os mais golosos, um chocolate vai ser apresentado com o nome Clérigos em 2013. Seguimos com o comentário neste jornal. É meu convidado João Paulo Correia. Olá, João, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Boa noite. O nosso primeiro tema leva-nos até Vila Nova de Gaia. Marco António Costa anunciou na semana passada que não será candidato, ou seja, vai optar por manter o cargo de secretário de Estado. Fica mais difícil a sucessão de Luís Filipe Menezes na autarquia gaiense? Sem dúvida. O Dr. Marco António Costa era o candidato preferido do atual Presidente de Câmara e o candidato preferido do PSD. Quase que já anunciado por Menezes. Sim, o Dr. Luís Filipe Menezes, em muitas iniciativas públicas, lançou apelos ao Dr. Marco António Costa para o suceder na Câmara de Gaia. E a verdade é que esta recusa implica que qualquer escolha, a escolha do nome, será sempre uma segunda escolha. Independentemente, eu acho que não vale a pena fazer um juízo de valor, do valor político de cada um dos candidatos tem sido falado, tem sido posto em cima da mesa inúmeras alternativas. Acima de tudo, acho que o PST, ao apostar tão declaradamente no nome e ter perdido essa aposta, regressa aos tempos em que apostava sempre em segundas figuras para candidato à Câmara de Gaia. E isso abre, obviamente, uma janela de oportunidade maior ainda ao Partido Socialista. O que os gaienses certamente irão decidir na escolha que irão fazer nas autárquicas de outubro tem mais a ver, se calhar, com o perfil do candidato que desejam para o seu concelho. Um concelho que é marcado pelo elevado número de desempregados, muitos desempregados jovens, muitos desempregados sem qualquer tipo de rendimento, com uma rede viária secundária muito degradada, com algumas carências que precisam de ser colmatadas por uma futura gestão, se calhar mais disciplinada ao nível até das finanças municipais. O perfil que melhor cativar nesse quadrante, presumeu que serão esses os critérios que levarão a maior parte dos eleitores a escolher o seu candidato. O PSD agora terá mais dificuldades, sem dúvida. Acha que sem Marco António Costa há aqui uma janela de oportunidade para os outros partidos, nomeadamente para o Partido Socialista? Sim, portanto, essa é uma conclusão comum que todos fazem à recusa do Dr. Marco António Costa, este desafio lançado pelo próprio partido e pelo Presidente da Câmara. O seu nível de notoriedade era muito elevado e é membro do governo, portanto partia com alguma, digamos, com alguma vantagem por causa disso. Não significa que a perdesse durante a campanha, mas o PS tinha um candidato forte do ponto de vista da sua ligação, da sua proximidade e do conhecimento das causas principais do Conselho. Isso pode favorecer a candidatura do Partido Socialista. É óbvio que só há 2 partidos de poder em Vila Nova de governação, que é o Partido Socialista e o PST. Até hoje foram os únicos partidos que governaram o município. Durante os mandatos do Dr. Menezes, a figura do Dr. Menezes imperou perante, tinha mais votos, mais votação do que o próprio partido. Sobretudo nas últimas autárquicas, em que vence com um número superior a 60%. Sim, foi o melhor resultado que teve, foi nas últimas autárquicas. Desta vez irá ser tudo, partiram todos quase da mesma casa, será um combate muito interessante no plano das propostas, das ideias, sendo que eu acho
na minha opinião particular, um candidato de segunda escolha do PSD, porque será sempre o candidato de segunda escolha, porque toda a gente ouviu quem era o candidato preferido do PSD, e que se ele recusou é porque se calhar também o próprio partido, a própria liderança nacional, já não olha para Gaia como uma prioridade da primeira divisão. E esse foi, digamos, se calhar o maior trunfo que o Dr. Menezes teve sempre ao longo dos anos, porque sempre transmitiu aos eleitores, e os resultados também falam por si, que durante a sua gestão a sua prioridade era, e colocou Gaia num patamar em termos de discussão pública, de notoriedade, acima daquilo que era o histórico do Conselho. Desta vez há aqui uma inversão, portanto a Gaia salta, digamos, que utilizando uma linguagem futebolística, da primeira divisão para uma segunda divisão, pela parte do PSD, ou não apostar, ou não ter tido uma aposta certeira no candidato que tanto queria para estas autárquicas em Vila Nova de Gaia. O PS, desde cedo apostou no Dr. Eduardo Vítor, que foi presidente junto durante 8 anos em Oliveira de Douro, é vereadora neste mandato, conhece bem a realidade do Conselho, tem uma ligação de proximidade muito grande com o Conselho, isso dá-lhe alguma vantagem, do meu ponto de vista, neste momento, neste combate eleitoral. João, quem é que julga que será o sucessor do sucessor, ou seja, quem será o candidato do Partido Social Democrata a Vila Nova de Gaia? Quem é que está em melhor posição neste momento? É difícil responder a essa pergunta, porque nós já ouvimos vários nomes mais locais, com mais afinidade com o Conselho, e já ouvimos até a hipótese de ser importado um candidato que tenha alguma visibilidade nacional. Está a falar de Guilherme Aguiar? Já ouvi falar dessa possibilidade, mas isso é um exercício difícil que está ao cargo do PSD. Isto é um problema, portanto, acho que todos nós encaramos, ou quando olhamos e falamos sobre este assunto, olhamos para a escolha do candidato do PSD, depois da recusa do Dr. Marco António, como um problema que o PSD tem nas mãos. Porque, neste momento, uma segunda escolha tem sempre as suas debilidades próprias. É certo que o Dr. Guilherme Aguiar é um dirigente político com alguma notoriedade no Conselho, à custa, pronto, dos programas desportivos onde participa, principalmente, e do seu passado, mas já ouvimos falar em diversos nomes que até nem têm nenhuma afinidade com o Conselho de Gaia. O PS terá sempre dificuldade em ter, e por isso é que apostou muito no Dr. Marco António, e perdendo essa aposta, caiu, de facto, numa situação de grande dificuldade. É que o Dr. Marco António Costa tinha um passado recente com Vila Nova de Gaia, tinha sido vice-presidente da Câmara, e tinha ganho ligações com instituições, com líderes da opinião locais, e tinha tido, embora um trajeto curto, mas tinha tido um trajeto em Vila Nova de Gaia. E somava a esse trajeto de proximidade uma visibilidade nacional. Ora bem, eu acho que o PSD não conseguirá encontrar um candidato, outro candidato com esse perfil. Portanto, por isso é que já parte em desvantagem um candidato que for escolhido. Independentemente de ser um candidato forte, poderá ser, o PSD certamente irá esforçar-se para encontrar um bom candidato, mas será sempre muito abaixo daquilo que seria a aposta eleitoral no Dr. Marco António. O nosso segundo tema agora, continuamos nas autarquias. Agora hoje, aliás, Cavaco Silva promulgou a lei da reforma administrativa. O que é que vai mudar? As pessoas perguntam-se a partir daqui o que é que vai mudar em cada freguesia, em cada agregação de freguesias? As pessoas não vão sentir grandes mudanças. Pelo menos é isso que está perspectivado. Mas isto não foi um processo pacífico. Sim, nada pacífico. Estamos a falar de um sistema que já perdurava há imensos anos, há quase perto de 180 anos. Estamos a falar de identidades locais criadas também durante esse mesmo período de tempo. Aquilo que o cidadão que vive um tempo de grandes dificuldades económicas, em que as suas principais preocupações estão centradas na sustentabilidade da família e em ultrapassar as dificuldades que vão tendo, as dificuldades económicas da sua família, cada um de nós,
as pessoas que olham para a junta de freguesia, em primeiro lugar, pretendem que os serviços que a junta vai prestando se mantenham dentro dos mesmos horários e, se possível, em horários até mais alargados, que seja que as juntas de freguesia continuem a trabalhar no sentido de complementar as necessidades dos cidadãos, respondendo diretamente às suas pretensões. Depois, a questão da proximidade do Presidente da Junta, que é fundamental. Portanto, a Junta de Freguesia é a entidade pública mais próxima do cidadão. O Presidente da Junta de Freguesia é a primeira porta que o cidadão bate quando tem um problema. Quando existe um problema local, quem surge logo à cabeça para dar eco e para reivindicar e para chamar a atenção das autoridades para se resolver esse problema é o Presidente de Junta, seja um problema de uma estrada, seja um problema de uma fábrica, seja um problema social, o Presidente da Junta é sempre o rosto. Se os cidadãos continuarem a usufruir dos mesmos serviços que as juntas de freguesia vão prestando e se continuarem a sentir que o Presidente da Junta continua a estar próximo, embora em freguesias, estou a falar de cidadãos, cujas freguesias passarão agora a ficar agregadas com outra freguesia ou com outras freguesias. Se continuarem a sentir essa proximidade do Presidente da Junta, as diferenças não se notarão muito. O Presidente da República não deixou de deixar ficar, passando a redundância, à Assembleia e à Presidente da Assembleia uma mensagem, tendo em conta que este é um ano de autárquicas. O que é que quer dizer esta mensagem? Ou seja, quer dizer que pode haver alguma promiscuidade com este processo? Julgo que a mensagem do Presidente da República tem a ver com, por exemplo, o caso recente da demora por parte do Governo na portaria da aplicação dos duodécimos. Ou seja, de facto estamos perante aqui uma grande medida em termos de impacto, em termos de profundidade. O país decidiu, a Assembleia da República decidiu avançar com uma reforma administrativa, fundiu freguesias, mas agora, para que essa fusão seja feita sem grandes danos sociais e eleitorais, para que tudo decorra com grande normalidade em termos eleitorais, é preciso que a Assembleia da República continue a fazer um trabalho no plano político, no plano administrativo e no plano legislativo, que não crie os empecilhos, como por exemplo o Governo, agora com esta medida de distribuição dos duodécimos e da criação da sobretaxa de IRS, com a demora da publicação da portaria, causou o pânico nas empresas privadas do país. Portanto, o que o Presidente da República chama de atenção, acho que tem mais a ver com isso. Tem mais a ver com um conjunto de tarefas administrativas, políticas e legislativas que a Assembleia da República tem que cumprir, que não se atrase para o fazer, senão pode provocar alguns empecilhos que depois irão trazer um ambiente muito tenso na altura das eleições. Não poderá estar ligado com o facto de alguns autarcas terem já excedido o limite de mandatos em frente a uma freguesia, portanto os 3 mandatos consecutivos, e agora poderem se candidatar a um território que está agregado? Se fosse essa a intenção do Presidente da República na chamada de atenção, julgo que ele seria mais direto do que foi, se quisesse chegar de facto a essa chamada de atenção. A verdade é que ficará sempre a dúvida no ar se o espírito do legislador, na altura em que introduziu a limitação de mandatos, se referia somente ao território ou também à função. Ao tempo ou à função? Ou à função. Já ouvimos várias vozes que fazem parte do tal espírito legislador, que na altura representava o PS e o PST na elaboração da lei, com opiniões diferentes. Portanto, o espírito legislador está dividido. Ouvindo o espírito legislador, houve-se uma certa divisão de opinião. Aliás, esta discussão surgiu exatamente quando o Luís Filipe Menezes anunciou a sua candidatura à Câmara do Porto. Exatamente. Quando esta discussão ficou um bocadinho mais acesa. É certo que alguns presidentes de junta, inúmeros presidentes de junta que tinham atingido a limitação do mandato, como viram a sua freguesia agregada com outra freguesia, essa limitação ficou, portanto, sem efeito. Podem ser de novo candidatos. Isso vai acontecer em todos os concelhos do país. Ou em quase todos os concelhos do país. Aqui na área metropolitana temos inúmeros casos de presidentes de junta de freguesia que já tinham atingido a limitação de mandatos, mas por força da fusão da sua freguesia com outra freguesia vizinha, poderão ser candidatos. Ficará sempre a dúvida e o juízo moral que cada eleitor irá fazer na altura que decidir votar, porque independentemente de deixar até que o Presidente da Junta estaria a fazer um bom trabalho, pode achar que de facto a limitação também lhe cabia bem.
Tem mais vantagens ou desvantagens, na sua opinião, a reorganização administrativa? Eu era a favor de uma outra reorganização administrativa. Que envolvesse municípios e não freguesias? Sim, que envolvesse municípios e não somente freguesias, mas eu acho que o país, devido ao momento social que está a viver, não está suficientemente preparado para ter esse debate com toda a largura que necessitaria, mas era a favor de uma reforma administrativa como foi feita em Lisboa. Com tempo, não por imposição da Troika com um prazo pré-estabelecido, porque estas coisas demoram o seu tempo e nem são não são rápidas em todos os concelhos. Há concelhos em que este debate, se fosse mais demorado, traria melhores resultados. O caso de Lisboa, para mim, é paradigmático, e com o envolvimento e a participação maior da sociedade civil, que eu acho que este tempo curto não possibilitou que isso acontecesse. Acha que depois desta reforma a incidir sobre as freguesias, se pode avançar para os municípios, uma vez que o memorando não fala apenas nas freguesias? O país, depois de ultrapassado esta tempestade que vive, esta grave crise que vive, deverá fazer esse debate. Mas não agora. Eu acho que também tem que decorrer algum tempo. Paz social e esperar que também se decorra o tempo necessário para se fazer uma avaliação sobre esta reforma administrativa das freguesias. Porque daqui também se poderá beber muita experiência que pode ser muito útil esse debate da fusão de municípios. Por exemplo, fala-se muito na junção do Porto com Gaia, mas também com Matosinhos. Via com bons olhos uma mega cidade do Porto? Fundindo esses 6 municípios, não. Acho que teríamos uma autarquia muito metropolitana e muitos cidadãos já experimentaram as vantagens e os benefícios de ter um autarca próximo dos problemas e da realidade. Estamos a falar se isso acontecesse, se fundíssemos Porto, Matosinhos e Gaia, estaríamos a falar de um mega município. E isso iria levar-nos aqui a um debate ainda maior, mas respondendo diretamente, não sou a favor da fusão desses 3 municípios. Acho que traria mais vantagens do que vantagens, mais custos do que benefícios aos cidadãos. Tem a ver com a identidade de cada local ou não? Não só com a identidade, tem a ver mais com a eficácia da governação. Apesar de tudo, a distância entre as freguesias de Lavra e Grijó, ou de Sandinha e Parafita, portanto, os dois extremos. Os extremos são distâncias enormes. Há realidades muito distintas entre as freguesias do interior do concelho de Gaia e as freguesias do extremo do concelho de Matosinhos. E sem falar com o do Porto, não é? Que são todas freguesias citadinas. E essa diversidade de realidades, eu acho que impõe também respostas diferentes. E se fosse uma só autarquia, alavancava a resolução de alguns problemas, é certo, dava uma certa dimensão, mas poderia trazer um distanciamento na resolução dos problemas que, por muita gente, por muitos cidadãos, iria trazer graves custos. João, foi um gosto tê-lo aqui neste Jornal Regional, até 2 a 8 dias na próxima quarta-feira. Obrigado, boa noite. Agora as previsões do tempo para amanhã. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a quinta-feira será chuvosa em todo o território. Quanto às máximas, 12 graus para o Porto, 16 para Lisboa e Faro, mais quente, vai chegar até aos 17 graus. A informação está de regresso mais logo. Até lá, tenha uma boa noite.